esta paixão pelas plantas nasceu comigo, eu acho. Eu nasci no campo, nasci aqui, na Tojeira. Depois, com 17 anos, fui morar para Londres. Fui estudar plantas medicinais, fui a muitos passeios no Kew Gardens, que é assim a minha grande escola, Kew Gardens, Physic Gardens. Londres está cheio de parques maravilhosos, com muitas plantas, muita diversidade. Então, o que é que temos aqui? Uma tanchagem, um plantago, plantago majus. Há vários plantagos, há o plantago lanceolata, há o codonopus, há muitos. O plantago é considerada uma erva daninha, mas na verdade o que é uma erva daninha? É uma planta sobre a qual ainda não descobrimos os usos. E esta é uma delas. Mas esta já descobriram, porque ela é muito usada, por exemplo, em xaropes da tosse como expectorante. É um bom expectorante. É demulcente, quer dizer que amacia os tecidos. É ótima para problemas de pele, por exemplo, para picadas de mosquitos, picadas de bichos. Põe-se, esmaga-se assim uma folhinha. Eu gosto de arrancar assim estas mais tenrinhas. A forma como se identifica é isto. As nervuras são paralelas e, portanto, tem às vezes 5, às vezes 7 nervuras paralelas. E come-se, isto é, saboroso, demulcente, muito bom também para o estômago, digere-se muito bem. E depois isto, os pássaros adoram, as aves também gostam muito disto, mas isto come-se, isto aqui, os chefes de cozinha gostam muito disto. Isto sabe a cogumelo cru, é maravilhoso, é muito interessante o sabor, eu adoro isto. E pronto, eu deixo sempre neste meu jardim, selva, laboratório, deixo sempre cantinhos, moitinhas de coisas consideradas indesejadas, mas que eu gosto muito de ter. Quando destruímos uma planta chamada daninha, estamos a destruir toda uma teia de biodiversidade que nos faz falta. Nós também somos parte dessa teia e, portanto, é muito, muito urgente que as pessoas entendam isso, que mudemos de paradigma em relação às plantas. Ainda há muita gente a ver as ervas como lixo. As ervas não são lixo, as plantas não são lixo. São nossas aliadas neste planeta e sem plantas não havia pessoas. Tanta coisa boa. Bom, isto é uma alcachofra. O nome científico é Cynara scolymus. E cinara porque ela tem um composto na folha que é a cinarina. E a cinarina é um composto que funciona no fígado. É um hepatoprotetor, é boa para doenças crónicas do fígado, cirrose, hepatites. A folha é muito, muito amarga e os amargos são regeneradores do fígado, regra geral. Depois temos a alcachofra, linda, isto é só como planta ornamental, ela já é bonita, ainda por cima é comestível. E agora, em tons de amarelo, temos este amarelo quase limão maravilhoso que eu adoro, desta planta que tem em português um nome que eu não acho assim muito simpático, é onagra, mas que em inglês se chama Evening Primrose, que não é a mesma coisa que primrose, porque primrose é uma prímula, isto não é uma prímula, é uma onagra. Ou Enotera biennis, porque é bienal, abrem à noite, por isso é que se chama Evening Primrose, e depois fica com estes botões que são meio avermelhados e muito interessantes. Isto é a grande planta das mulheres, é um grande regulador hormonal, é rica em ômegas, é ômega 3, é rica em vitamina E, é uma planta muito nutritiva e pode-se comer a flor, a semente, a folha, a raiz, toda ela é comestível. Aparece, vai-se plantar, ela vai-se plantar sozinha aí nos vasos. Ainda há quem diga que as plantas não têm pés. Os pés das plantas são os pássaros. Inventei agora, é giro.
Então, este jardim começou já quando eu vivia em Inglaterra, portanto, eu vivi 17 anos em Inglaterra, já devo estar cá para aí há 12, mais ou menos, e comecei cada vez que vinha cá, uma vez por ano, não era mais do que isso, trazia qualquer planta lá da Inglaterra. Mas depois foi só quando me instalei aqui, assim já definitivamente, que comecei a ir pondo sem muita estrutura, com algum cuidado, mas não tanto. Algumas coisas até me arrependo de ter posto, mas já cá estão e crescem, não é? E, portanto, sou uma colecionadora de plantas, uma amante de perfumes. Perfumes de plantas, dos outros não gosto. Olha, aqui temos uma artemísia, isto é uma artemísia abrótano e é pena que as câmaras não captem cheiro, porque isto é usado para fazer incenso, tem um cheiro maravilhoso e numa horta, num jardim, funciona também para atrair uns insetos, repelir outros, portanto isto planta-se, não tanto esta artemísia, mas a artemísia absinto, normalmente funciona como armadilha nas hortas para atrair sobretudo uma mosquinha branca que não é bom que vá para as couves. Portanto, mas é muito bonita, eu gosto muito da textura dela e gosto muito de a ter aqui. Depois aqui ao lado temos outra que também tem um cheirinho muito intenso, que é um tanaceto. O tanaceto em inglês é conhecido por tansy, dá uma florzinha amarela muito interessante e tem um cheiro super intenso e isto é um verdadeiro inseticida natural. Podemos fervê-la, faz-se um spray com isto e depois pulverizam-se as plantas para quando elas apresentem sinais de fungos, de insetos vários que as estejam a magoar e, portanto, o tanaceto é bom para isso. Temos aqui uma grande aliada das pessoas deprimidas, que é o hipericão, Hypericum perfuratum, que em inglês é conhecido por St. John's wort, ou erva de São João, que em português também é conhecida. Portanto, isto tradicionalmente colhia-se no São João e faço um óleo macerado com ela, que é vermelho por causa de umas hipericinas, que são um pigmento vermelho que ela tem nas folhas e também no caule. E, portanto, isso pica-se muito picadinho, coloca-se num frasco com azeite ao sol durante um mês, depois coa-se a planta e o que lá fica é um azeite macerado com as propriedades analgésicas do hipericão, que atua sobre as terminações nervosas. E, portanto, para tratar a ciática, isto é muitíssimo eficaz. Por cima do hipericão temos o Vitex. Vitex agnus castus é o nome científico dela. É uma árvore mediterrânica de floração, como vocês veem, assim, roxa, que as abelhas ficam doidas. Isto é um verdadeiro banquete para as abelhas. E tem muitas curiosidades associadas a ela. O Vitex, as sementes, isto depois destas flores vai dar uma sementinha, uma espécie de pimenta. Aliás, um dos nomes comuns dela é pimenta dos monges, porque isto era plantado nos mosteiros por inibir a libido nos monges. É um regulador hormonal feminino, muito interessante para as mulheres na menopausa e para o síndrome pré-menstrual, mas para os homens é um inibidor da libido e, portanto, plantava-se nos mosteiros.
O lúpulo é a planta que é utilizada no fabrico da cerveja. O que é que se usa? São as flores, que são assim uns pomponzinhos. Isto é considerado um grande sedativo. É por isso, se calhar, que a cerveja, se tomarmos muito, nos faz dormir. E há uma história curiosa, é que isto se colocava, na Idade Média, dentro dos colchões das noivas, quando elas se casavam, para elas ficarem mais sossegadas. Capuchinhas, cardamomos, couves e convive tudo muito bem. E camomilas e artemísias. Um dia pus-me a fazer o levantamento, sentei-me aqui e comecei assim de cabeça e a olhar, a tentar fazer um levantamento das espécies entre as espontâneas, as cultivadas, as exóticas e cheguei às 200 e tal e parei. Portanto, num pequeno espaço, isto deve ter à volta de 140, 150 metros quadrados, num pequeno espaço podemos ter uma grande diversidade de plantas e elas adaptam-se umas às outras e convivem bem umas com as outras e pronto, eu sou pela diversidade. A tília é uma das árvores mais plantadas em Lisboa. Faz uma sombra incrível. A sombra da tília só por si já é relaxante. Sentar-se debaixo de uma tília, respirar fundo quando ela está em flor, é assim uma coisa completamente inebriante, quase que podíamos adormecer. E é uma das plantas que os portugueses mais utilizam em infusões. É um chazinho de tília para relaxar, para dormir, é uma coisa que as pessoas tomam muito. Agora, o que as pessoas tomam é a inflorescência, que na verdade é uma bráctea florida isto. Mas não sabem que, alguns saberão, as folhinhas tenras podem ser comidas em saladas, em omeletes, em sopas, enfim. É saborosa, é demulcente, parece quase uma folha de malva. Aliás, a tília é uma malvácea, é da família das malvas, portanto tem essa mucilagem que a malva também tem. Muito agradável ao palato, ótima para baixar a febre nas crianças, portanto uma planta muito interessante, uma boa árvore de sombra que aqui convive mais ou menos, eu não sei bem como é que elas dialogam, com o salgueiro chorão, que está ali ao lado a querer impor-se, ainda há um sabugueiro aqui por baixo e as coisas vão se adaptando umas às outras. Então, temos aqui uma labaça, labaças ou catacuzes. A labaça é um rumex crispus, há muitos rumexes, os rumexes são medicinais, mas no nosso país são utilizadas, sobretudo no Alentejo, para fazer a famosa sopa de catacuzes com feijão, que é com estas folhas. Como elas têm alguma percentagem de oxalatos, convém dar-lhes uma fervura primeiro, descarta-se aquela primeira água e depois cozinham-se. A raiz é muito medicinal e também as suas sementes. As sementes, quando se tiram assim, as aves adoram, está sempre cheio de diferentes passarinhos aqui a comer isto, mas eu também coloco isto nos crepes, por cima das saladas, portanto é muito rica em sais minerais, é muito rica em ferro, é boa para tratar anemias, problemas do fígado, é uma planta medicinal muitíssimo interessante, considerada uma erva daninha, que afinal tem usos, como a maioria delas. E depois, aqui em cima, por todo lado, no jardim, a fazerem pontes, que eu deixo, algumas às vezes tenho de as tirar, são as passifloras. Esta passiflora, que, salvo erro, é a passiflora incarnata, é lindíssima, é a flor da paixão, ou a flor do maracujá, e é muito bonito observar as abelhas virem aqui e besuntam-se e andam aqui toda e depois saem carregadinhas de pólen. E este frutinho que está aqui, que é o ovário da flor, começa a inchar e depois dá um fruto que é cor de laranja,
meio oco, com uma polpa viscosa vermelha por dentro, que muita gente acha que aquilo não se come, mas come-se. Não tem bem o mesmo sabor do outro maracujá, do edulis, mas é comestível, perfeitamente comestível, interessante a nível da textura e da cor. É também uma planta muito medicinal, fazem-se vários extratos, com as flores principalmente, mas a folha também, como ansiolítico e sedativo. Então, aqui temos uma saia de moça, como dizem os brasileiros. Isto é uma brugmância. As brugmâncias são originárias das Américas Central e do Sul e são muito utilizadas, é o que se chama uma planta de poder. São utilizadas pelos xamãs para induzir a estados alterados de consciência. E, portanto, é tomada em situação ritualística, portanto, no contexto de um ritual, e tem alguma toxicidade. Portanto, é muito importante as pessoas se lembrarem que isto não é para tomar por autorrecriação, podem, mas correm um risco, mas é uma planta linda de jardim, tem esta forma campanulada que lhe dá o nome de trompete de anjo e é polinizada por morcegos. Tem um perfume absolutamente inebriante. Não precisam de fumá-la nem de tomá-la, porque só o perfume vos deixa num estado quase alterado de consciência. Os vizinhos, os que gostam, ficam muito deslumbrados, gostam muito de vir aqui e ficam surpreendidos que aqui no meio da aldeia, entre casas, se consiga ter um espaço com tanta variedade de plantas, assim meio selva, mini selva, e deslumbro-me com elas todos os dias.